Você já se perguntou como um evento tão dramático como a crucificação de Jesus impactou os corações e mentes daqueles que testemunharam pessoalmente? Imagine-se na posição de um soldado romano, acostumado à brutalidade e à morte, de repente confrontado com sinais sobrenaturais e um homem cuja dignidade e compaixão desafiam toda a sua compreensão. Esta é a história de um centurião romano, uma figura de autoridade e poder, que se vê confrontado com a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Acompanhe-me enquanto exploramos os eventos cruciais que levaram este soldado endurecido a uma profunda revelação sobre o Filho de Deus. Um soldado que presenciou os eventos envolvendo Jesus por alguns instantes estava ao lado do centurião que guardava Jesus na cruz. Ao testemunharem o terremoto e os eventos assustadores, ficaram profundamente apavorados e maravilhados, reconhecendo verdadeiramente que aquele era o Filho de Deus. Este relato é encontrado em Mateus capítulo 27, versículos 53 e 54. O papel do centurião era garantir que a crucificação ocorresse sem contratempos. Normalmente, ele liderava um grupo de 100 soldados. Durante o ato da crucificação, sua coragem e astúcia, características de um soldado veterano, permitiram que ele subisse na hierarquia, tornando-se um soldado de alta patente. Para ter sucesso nessa posição, ele precisava ser imperturbável e eficiente, sempre obedecendo às ordens de seus superiores. A crucificação de Jesus foi um evento tão extraordinário que até mesmo um endurecido centurião romano reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Esse reconhecimento implicava que Jesus era inocente do crime pelo qual estava sendo crucificado. O centurião deve ter experimentado uma variedade de emoções ao perceber que tinha supervisionado a crucificação de um homem inocente. Essas não eram palavras murmuradas por um novato temeroso ou as palavras hesitantes de um soldado facilmente influenciável, eram as conclusões sólidas tiradas por um veterano experiente, um homem que tinha testemunhado inúmeras mortes terríveis e sido responsável por elas. Este centurião estava plenamente ciente da severa condenação dos líderes religiosos judeus que levaram Jesus à cruz por blasfêmia. Seu comandante supremo, Pôncio Pilatos, havia mantido a convicção de que Jesus havia feito afirmações. No entanto, o centurião rejeita a condenação e confirma a declaração de Jesus, pois os argumentos a favor de Cristo eram irrefutáveis. É importante lembrar que este homem, sem dúvida, supervisionou muitas crucificações. Contudo, havia algo excepcionalmente diferente sobre esta execução em particular. O que ele viu em diversos momentos da prisão e crucificação de Jesus se uniram em uma declaração convincente. A primeira foi a reação de Jesus à injustiça que enfrentou nas mãos de seus próprios conterrâneos por meio de prisões e julgamentos. Este soldado, sem dúvida, testemunhou muitas crucificações. O sumo sacerdote se levantou e questionou Jesus. Você não tem nada a dizer sobre o que estes homens estão testemunhando contra você? No entanto, Jesus permaneceu em silêncio. Não tens resposta ao que estes depõem contra ti, disse o sumo sacerdote. Jesus, no entanto, permaneceu calado. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu. Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, versículos 62 a 64. Poderia ter sido a reação de Jesus à tortura que ele sofreu nas mãos do centurião e seus soldados. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a corte romana em torno dele. Eles o despiram e vestiram nele um manto escarlate, como se fosse um manto real. Depois de tecer uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça e deram-lhe uma cana como cetro em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Eles cuspiram nele e pegaram a cana e bateram repetidamente em sua cabeça. Quando terminaram de zombar dele, tiraram dele o manto escarlate, vestiram com suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Mateus capítulo 27, versículos 27 a 31. Poderíamos considerar a dignidade com que Jesus respondeu à multidão enfurecida que exigia seu sangue, silencioso como uma ovelha antes do abate. As Escrituras não registram nenhuma resposta de Jesus aos gritos da multidão, mas o sumo sacerdote incitou a multidão a pedir a libertação de Barrabás. Novamente, Pilatos perguntou:
Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles responderam: Crucifica-o. Mas Pilatos perguntou: por quê? O que ele fez de errado? Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifica-o. Então, Pilatos, querendo agradar a multidão, libertou Barrabás para eles, e depois de ordenar que Jesus fosse açoitado, entregou-o aos seus soldados para ser crucificado. Marcos capítulo 15, versículos 11 a 15. A principal preocupação de Jesus era com o perdão, a compaixão para com aqueles que o rejeitaram e os soldados que o crucificaram, incluindo este centurião, manifestou-se em sua súplica: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. Os soldados lançaram sortes dividindo as vestes de Jesus entre si e, sentados ali, começaram a vigiá-lo para prevenir qualquer tentativa de resgate por parte de seus seguidores. Ele viu a reação da criação. Lemos que a terra estremeceu e as rochas se partiram. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor do mundo, uma escuridão densa cobria a terra inteira. A Escritura agora se cumpriu, acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Javé, que farei o sol se pôr ao meio-dia e encherei a terra de trevas em pleno dia. É evidente que o centurião ficou chocado ao testemunhar um evento tão dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque ele nunca tinha visto algo assim antes. Isso teve um impacto quase inestimável sobre ele. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os eventos da crucificação e morte de Cristo. Como resultado, ele e suas tropas ficaram muito assustados. Embora o centurião e seu grupo de soldados tenham aprendido a lidar com o medo, eles agora estavam experimentando puro terror. Jesus não só causou impacto em homens rudes e endurecidos como o centurião romano, mas também nas mulheres, inclusive em mulheres como Maria Madalena. Maria Madalena é a mulher anteriormente possuída por demônios que seguiu Jesus desde a Galileia. Havia também muitas mulheres olhando à distância que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia, e entre elas estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, de José e de Salém, a mãe do filho de Zebedeu, Tiago e João. Todos que são salvos por causa da morte de Jesus na cruz. Então a cruz começou a fazer seu trabalho imediatamente, e esse trabalho continuou por 2 milênios. É essa cruz poderosa e o amor demonstrado ali que move os corações, até mesmo o coração cansado da batalha endurecida de um soldado de carreira, da morte para a vida. Um velho ditado diz que o chão é sempre nivelado ao pé da cruz. Foi assim no primeiro século e ainda é hoje. Ao pé da cruz é onde todos, pobres e ricos, encontram terreno plano para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Por nós. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus, ouvimos e acreditamos. A jornada não deve terminar aí. Devemos ter a paixão de conhecê-lo mais profundamente. Em Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça que provém de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que a graça divina transborde e atue em nós, fiéis, e que possamos compartilhar a comunhão de seu sofrimento, sendo continuamente transformados interiormente à sua semelhança, até o fim. Que esse mesmo desejo arda em nossos corações, para que possamos conhecer honestamente aquele que nos amou e se entregou por nós. Não se pode deixar de pensar como estar em contato com Jesus afetou a vida dos soldados. Será que eles se tornaram cristãos? Relata a tradição que o nome do centurião era Longinos, ou seja, São Longuinho, como conhecemos. Ele se tornou um seguidor devoto de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. A tradição diz que ele se converteu, abandonou o exército romano e refugiou-se na Capadócia, onde se tornou monge. Ali, teria sido perseguido como cristão, mas como não quis abandonar sua fé, foi torturado até a morte, tendo a língua e os olhos arrancados. Não sabemos se isso aconteceu, mas sabemos que, verdadeiramente, Jesus tem uma maneira de tocar o coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. O centurião começou como oficial romano supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz:
Pois a mensagem da cruz é loucura, absurdo para aqueles que estão espiritualmente mortos, porque a rejeitam, mas para nós, que estamos sendo salvos pela graça de Deus, é a manifestação do poder e amor de Deus. Pregamos Cristo crucificado, uma mensagem que é para os muitos uma pedra de tropeço, que provoca sua oposição e a tolice dos gentios, simplesmente um absurdo total. Mas, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. À medida que refletimos sobre a jornada do centurião romano e seu encontro transformador com Jesus na cruz, somos desafiados a considerar como nossas próprias vidas são impactadas pela mensagem da cruz. Que possamos nos abrir para a possibilidade de transformação e redenção, assim como esse soldado romano o fez. Se você gostou deste conteúdo e deseja acompanhar mais histórias fascinantes e reflexões inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Juntos, continuaremos explorando os mistérios da fé e da humanidade. Até a próxima jornada.